Vamos lá? Quarta-feira, metade da semana, vamos embora, vamos seguindo firme. Hoje foi um dia um pouco difícil, mas deu tudo certo. O que nós vamos ver hoje? Notícias para amanhã. 60 minutos mini índice, mini dólar. 20 minutinhos mini índice, 5 minutinhos mini dólar. É a pergunta de 1 trilhão de cruzados novos. Por que diabos operamos em ticks e não em minutos? Porque ticks refletem volume financeiro. Isso faz com que a gente saia do risco muito rápido. Então, quando a gente acerta o setup certinho e o volume financeiro está na jogada, a gente atinge nosso alvo muito rápido e consegue fazer movimentos longos. Hoje foi um grande exemplo. Hoje, no Profit diz que eu acertei 40% das minhas operações. Mentira. Acertei 20% e saí com dinheiro. Troco. Mas saí. Fiz um monte de coisa errada. O setup permite que eu consiga errar um pouco. E se eu tiver confiança e executar da maneira correta, eu consigo botar um dinheiro no bolso. Hoje foi a prova disso, de novo. E a gente tem que entender que, cara, não importa pagar um curso do cara, Pica das Galáxias, que tem experiência de 30 anos, segundo Mark Douglas, todos nós vamos passar pelos 5 estágios de um trader. Então não adianta tu comprar um curso bilionário, porque tu não tem a mente do cara. E tu não vai ter o sangue frio pra executar as coisas, que o cara tem 50 mil horas tela na tua frente, e o cara consegue executar. Você consegue olhar e dizer, cara, isso aqui eu já vi acontecer várias vezes, pode entrar aqui. Tu vai olhar e vai dizer, mas como é que esse cara tá entrando aqui assim, a moda louca? Porque ele já viu isso acontecer inúmeras vezes e tu não. Vamos para as notícias de amanhã. 9 horas da manhã, IPCA 15, o Piniquim. O mensal e o acumulado. 9h30 da manhã tem o PIB dos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Esse é um horário que é melhor a gente ficar de fora. Esse é tributário, Fed's Balance Sheet. Então tem que ficar de fora ali, 9h30 da manhã. Melhor operar depois das 9h30, cara. Observa, deixa o mercado assentar e aí faz as operações que tem que fazer, que acho que é a sacada mais legal que tem pra fazer, tá? Dando prosseguimento, tocante da questão, vamos seguir nos 60 minutos mini índice. Tá aqui o mini índice, fiz uns ajustes, ele deu uma mudada. Ele, cara, como eu tinha dito ontem, esse cara virou bullish assim de uma maneira muito forte, cara. Muito forte. Muito forte. Ele tá, cara, imagina, ele fez o teste dessa média ontem e ele já capotou mais de 2.000 pontos. Ele acabou de fazer o teste da média de 200, sentiu violentamente, despencou mais de 2.000 pontos. Direcionais? Menos, mas tá indo, tá capotando, tá fazendo um movimento lindo. E tá fazendo o quê? O que mais que eu estava falando outro dia? Cara, pra mim, o objetivo desse mercado é buscar esse cara aqui, ó. Ele quer buscar o gap. Gap do dia. 23 de abril. Com 2 Is mesmo, porque uma hora ele vai, outra hora ele não vai, vou ter que trocar esse teclado, tá uma porcaria. Ele tá com esse objetivo, o mercado tem esse objetivo, cara. Tem esse objetivo. E aí até eu tava estudando aqui, dando uma ajustada nos hands, que esse aqui, cara, esse aqui já perdeu com certeza, ele fez um breakout aqui, ó. Tocou ele reto. Esse aqui ele ainda não perdeu. Ele ainda não perdeu. Eu acredito que ele ainda vai retestar ele, pelo menos aqui nessa região, de novo na média de 200, pra ver se ele vai tentar cruzar ou vai realmente fazer um breakout. E essa perninha aqui, cara, pra mim ela aumentou, porque eu tinha colocado ela até aqui. E tinha imaginado que isso aqui era o pullback dessa história. Mas, cara, não testou a média de 21. Então não. Isso aqui é o movimento. E aqui é o pullback. Aqui é o pullback. Testou o pullback, subiu mais. E aí, replicando essa perna para cá, ela chega aqui, ó. Nesse fundo. Like, subscribe. Thank you. Nesse fundo aqui. Então, cara, mini índice, como eu sempre suspeitei, bearish, sempre é bearish. Quando é bullish, ele é um pullback. Ele não é um touro aquecido. Ele não é. Ele é um ursinho carinhoso que vem capotando. Muito feroz, muito violinador. Então, é isso aqui. Se ele fizer um pullback, que ele pode fazer, porque ele tá capotando muito, né? Ele pode fazer ou essas duas pernas de uma só vez e agora tentar chegar nessa região e chegar aqui, que ele tá muito próximo, né? E tentar fechar lá o gap. Ou, a partir de amanhã, ele pode fazer um pullback em V. Mas esse pullback não vai passar da média de 200, acredito, por causa desse movimento aqui, ó. Ele ficou devendo. E esse movimento replicado para cá, ele chega nessa região, na região da média de 200 dos 60 minutos, que geralmente é poderosíssima. Tá? 60 minutos meio estendido, mas, cara, é isso. Pros 20 mil ticks. 20 mil ticks. Tudo aquilo que eu falei anteriormente está aqui. Deixa eu só tirar esses caras daqui, porque esses caras daqui não me interessam. Quero deixar só as marcações aqui. Os canais são só para gatilho de entrada, para auxiliar no gatilho de entrada. Então, isso aqui seria minha visão, né? Ele fechou o médio do move aqui, ó, aquele mais curto, que eu tinha estipulado, mas que na real eu errei, né, cara, porque não tinha testado a média 21 dos 60 minutos. E a gente deu uma replicada para cá. E aí o que eu acredito é o seguinte, cara, se esse cara aqui continuar numa toada de capotada e não fazer nenhum tipo de pullback, porque eu imagino que isso aqui poderia ser um pullback em V, esse início aqui que ele tá fazendo aqui, ó, ele também fez, né? Mas aí, aqui ele pode vir em V, testar a média de 200, para finalizar esse movimento. Só que a gente tem aquela história que Joseph James fala sobre o recency, que acontece mais recentemente, tem um poder maior do que o mais antigo, né? Então, poderia vir um pullback, eu gostaria que ele fizesse um pullback para poder ser um vendedor mais alto, né? Tipo 2 perninhas de pullback, né? Bem fortes amanhã durante o dia, para fechar esse movimento aqui e encerrar esse objetivo parcial dos touros,
pra daqui já capotar. E aí ir lá buscar o EGP no dia 23 de abril. Eu acho que esse mercado, o mini índice, tá com esse objetivo aqui, ó. Agora eu acredito que ele tem esse propósito, fechar o gap de 23 de abril. Abril, maio, junho, cara, é muito tempo pra um gap estar aberto, sangrando, sem parar. Alguém comprou lá e tá até agora lá, né? E o mercado não gosta disso, o mercado quer ir lá fechar a posição desse abusadinho. E aí, o que a gente tem que observar aqui ele criou um certo suporte aqui. Então, como eu tinha falado anteriormente, eu gostaria que ele fizesse as duas pernas de pullback. Um pouquinho mais, nessa regiãozinha aqui. Seria fantástico. Pra gente conseguir ser vendedor mais alto, bem mais alto. Ele criou esse range, que é o novo magnético. E esse range, ele acabou rotacionando para baixo. O que o Joseph James prega com o novo range, com o novo bearish range, né? Com um range de ursos. O range de ursos é legal quando ele primeiro faz um movimento pro alto, mas bonito, não isso aqui, né? Isso aqui não é movimento bonito. É um movimento bonito pro alto, e aí tu replica esse movimento para baixo. E aí a gente consegue ter uma posição segura de entrada, relativamente segura pro mini índice, que nunca é, e uma posição de saída final, né? E talvez deixar um runner pra ele chegar aqui nessa região, né? Nesse caso não, né? Nesse caso é sempre a trollada do índice e a bola curva, né? Ele vai para baixo primeiro. E aí ele gera o pêndulo para baixo. Por isso que eu digo que eu gostaria que ele tentasse cruzar esse range, se isso aqui for um range ou estiver certo, né, um novo range, ele cruzasse esse range mais para cima, e se ele continuar essa toada, a gente vai seguindo. E se ele sentir aqui, aí tudo bem. Aí a gente tá um pouquinho mais alto para entrar vendido, com um objetivo desse cara, um objetivo desse cara. Me chamavam de louco quando eu falei em 136 mil pontos aqui. E olha como tá perto. O índice não anda 2 mil pontos direcionais no dia? Claro que anda. Às vezes anda até 3 mil. Poucas vezes, mas 2 mil ele anda, cara. 2 mil ele anda. Muita atenção, bearish, totalmente bearish. E é aquilo. Nessa altura aqui, como a gente fez, aqui ó, nessa altura aqui, cara, aqui eu garantiria uma trap pra cruzar. Garantiria uma trap. Eu não viria em duas falhas, não. Agora, se ele vem em V, não para, amanhã abre num gap de alto, subindo, 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 subindo e fecha isso aqui, ele testando a média de 200 e sentindo, e sim, eu consigo ser um vendedor com duas falhas somente. Duas falhas somente. Até porque, se ele chegar nesse ponto aqui, ele vai chegar na região do megafone do range antigo, né? E aí, meu amigo, aqui, ó, 12 minutos, ó. Aí ele chega na região, ó, do megafone do range antigo. E aí isso me agrada. Isso aqui me agrada demais. Demais. Daí eu tenho uma segurança de vir desde aqui até lá embaixo e eu sei que, cara, se ele sentir ele no megafone, sentir na média de 200 e cruzar o megafone com muita facilidade, irmão, esse cara fecha o gap nessa semana já. Tá? Então, é isso, cara. Mini índice é venda. Procurar por venda. Sem medo. Procurar por venda toda hora. E se ele fizer um pullback de respeito, dá pra apostar na compra. Mas a compra a gente já sabe onde tem uma saída próxima dela aqui. Tem que ser no máximo até essa região. Até o teste da média de 200. Bom? Simples. Na live a gente pode correr mais sobre o assunto mini índice. Nossa, eu tô bem receoso com o índice, cara. É um cara que eu não tem me agradado mais, infelizmente. Vamos pro mini dólar 60 minutos. Dólar 60 minutos. Cara, o troço tá vindo num pullback monstruoso, né? Lembra que eu tinha falado sobre aquelas duas pernas de pullback ontem? Ó, veio até aqui. Não fez nenhum tipo de pullback mais. Então se a gente replicar essa perna pra cá, ele já estendeu ela legal. A gente tinha saída do gap, lembra? Eu fiz a operação hoje. E ele foi lá e cumpriu. Ele fechou o gap e acusou o golpe. Usou o golpe. E aí ele capotou. E parecia que ele ia capotar bastante para voltar para dentro do range. E o que ele fez? Virou ao contrário. E veio arrebentando todo mundo. E violinando todo mundo. Para fazer um reteste de topo. E aí agora, esse cara aqui, essa diferença aqui, equivale a 24 pontos. Cara, 23 pontos e pouco. Quase 24. Isso aqui, cara, pro mini dólar fazer num dia só, é muito fácil. Faz num tapa só. Um tapa só. E aí, observando estruturas de mercado, ele também chega no ponto onde eu queria, que era o quê? Região de breakout pullback. Essa região aqui, ela é muito interessante. Essa região aqui é muito interessante. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai aplicar aquela nossa pirâmide da estrutura de mercado, da média de 21 e do setup que a gente vai aplicar, que tudo tem que estar girando como se fosse o sistema solar. Aqui, ele pode enganar a galera e mostrar que ele está vindo com tudo para compra. O dólar, a gente não pode apostar contra o dólar. O dólar é poderosíssimo, é a moeda mais forte do mundo, né, cara? Mas, se ele fecha esse topo duplo aqui de novo, ele vai lá e retesta o topo e sente capota, a gente pode vir na venda.
A região é perfeita para o breakout pullback, observando estruturas de mercado, ponto é perfeito. Não existe ponto melhor para a gente vender. Tá alto, o range magnético tá aqui embaixo, se a gente acertou no range, eu acho que a gente acertou. O range magnético tá aqui embaixo, ele já estendeu esse pêndulo mais, e aí a gente já tem um parâmetro para poder ir para baixo, né? Porque o que a gente busca, lembra lá quando a gente estava falando sobre o mini índice? Isso aqui é um... Qual é o nome disso aqui? Um bear range. Tem um E aqui, né? Bear range. Aí o que a gente espera do bear range? A gente espera que ele entre num range, capotando, né? E aí, que ele faça o quê? Que ele vá primeiro para cima, para depois ir para baixo. E daí a gente tem o parâmetro, o tamanho do range, o parâmetro do pêndulo e a rotação desse pêndulo para a gente poder estipular uma saída. Sacou? E aqui, no mini dólar, ele fez. Ele fez o padrão que o Joseph James estuda há 20 anos. E geralmente dá certo. Geralmente acontece um movimento certo. Tá na região de breakout pullback, o range tá lá embaixo, é um bear range, ele foi primeiro para cima para criar uma medida, para depois ir para baixo e a gente fazer a medida proporcional abaixo do range. E aí tudo bem. Agora vamos ver se amanhã ele vai tentar fazer isso, né? Tem uma estendida nos 60 minutos, mas eu acho que é importante pra gente comparar o mini índice e o mini dólar. O mini índice fez totalmente diferente. O mini índice, como eu já tenho falado, ele é muito mais violinador, muito mais perigoso. A gente acha que ele é barato e ele não é barato. Ele te enfia a faca, porque ele faz um monte de coisa que quebra qualquer perspectiva, cara, qualquer projeção, qualquer probabilidade. Ele faz uma vez, na outra vez ele faz totalmente o contrário. Depois ele faz aquilo ali que a gente achava que ele ia fazer, depois ele faz o contrário. Depois tu acha que ele vai fazer o contrário, ele faz exatamente aquilo ali. Então, difícil de ler ele e acompanhar ele de uma maneira que tu consiga ser consistente. Por isso que eu dei uma desligada dele. Não, eu sinto que o dólar, ele segue mais uma tendência. Apesar dele ser um pouquinho mais caro, cara, tu leva menos stops, cara. Tu tem menos entradas. As entradas são um pouco mais direcionais, mais certeiras. O índice te dá várias entradas falsas. Não importa o tempo que tu vai usar, não importa os ticks. Já tentei todos os tipos de ticks, cara. Porque qual é a ideia? No time frame de minutos é a mesma coisa proporcional aos ticks, cara. Vai usar... Aqui eu tô usando 20 mil ticks, né? Não dá pra tu operar em 20 mil ticks. Por quê? Porque o teu stop vai ficar gigantesco. Entendeu? Teu stop já, no mini índice já é dolorido, né? Já varia ali entre 130 e 180 pontos. Se tu vai pra 20 mil ticks, cara, esse stop vai começar a surgir aí facilmente 300, 400 pontos. Tô falando de stop curto, né? Com volatilidade e alvo de 700, 600 pontos. Não faz sentido. Não vai funcionar. Não funciona no time frame menor, não vai funcionar no grandão. Enquanto tu tomar um stop ali, vai ser muito mais doído, tá? E essa é a razão de eu continuar muita força no middle. Vamos pro 5 mil ticks. Middle. Aqui. Isso que ele fez. Já considerei que ele fechou esse movimento medido aqui. Já encerrei esse assunto aqui. Já entendo que sim. Encerrou. Ele foi 2 vezes lá embaixo. Foi 3 vezes lá embaixo. Eu posso ter errado a medida por um pouquinho, então... 3 vezes lá embaixo, eu sair da tela aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Veio uma aqui. Veio uma aqui. Veio outra aqui. Veio outra aqui. Cara, pra mim, esse movimento medido aqui, ó, tchau. Já era. Ponto. Tá em processo de pullback. Muito próximo da média de 200. Pode haver uma reversão aqui. O dólar é violento e perigoso. Pode haver uma reversão. Mas também pode ser a região do breakout pullback. A gente vai ficar muito de olho nisso aqui, né? O que fazer? Bom, o que fazer? Pergunta de $1 trilhão australianos. Cara, o que fazer aqui, cara? Eu entendo que a gente precisa esperar esse cara agora testar esse topo. E testar esse topo, chegar próximo da média de 200 para ver o que ele vai fazer. E ele chegar ali e tomar um choque violento, a gente vem na venda. Bate na venda para retestar o fundo. Ponto final. Tentar cruzar o range. Tudo isso observando a nossa pirâmide. Estruturas de mercado. Ó. Tô no tempo certo? Tô. Perfeito. Estruturas de mercado. Ó. Tá vendo? Tava muito baixo para ser um comprador, ele tá fazendo um movimento de 2 pernas de pullback. Começou aqui, veio até aqui, aqui, a gente replica para lá. Pode vir um pouquinho mais alto, tá vendo? Vamos ver. Vamos observar. E chega na região que me interessa demais, que é a região do breakout pullback. Interessa essa região. E aqui é o magnético. Né? Like, subscribe, thank you. O tecladinho tá foda. Vamos lá. Né? Isso. Então o mercado é atraído para esse ponto aqui. A gente tem interesse. Ele pode ser repelido neste ponto aqui. Só que com esse movimento grande de fechamento de gap, ele pode tentar exatamente buscar esse topo aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar, a gente pode até voltar aqui pros 12 minutos para ficar mais legal de ver. Eu esqueci de falar, cara, que ele tem um gap ainda, né? Cadê o gap dele? Olha lá aquele gap lá do alto lá, ó. Ele tem um gap que ele não fechou no 5,74 lá, ó. Tá vendo? Tem chão, né? Tá vendo a distância desse cara aqui? Esse gap aqui, assim como o gap de 23 de abril, ele não foi fechado. Jamais foi fechado. Esse gap ficou lá. Ficou perdido. Junto com o gap do mini índice de 23 de abril. Notem, esse aqui foi em junho, 2 de junho. Notem que ele deu uma pedalada para baixo e ficou devendo aquele movimento lá, hein? Então tem que ficar muito de olho
Pra ver se esse cara não vai fazer uma reversão aqui quando ele tocar nessa média de 200 aqui, ó. Ele tá muito próximo dela. O mini tá a 2.000 pontos dela, né? O mini dólar tá a 24 pontos. O mini dólar chega mais rápido, eu acho. Mas vamos esperar. O ponto é bom pra venda. Mas se esse cara continuar fazendo o balacobaco dele, a gente segue o balacobaco dele. Tá dentro do megafone. Tem uma área grandona pra andar desse megafone. Tá bem na metade dele. Região de resistência? Muita região de resistência tem. Muita região. Isso não quer dizer nada. Portas de resistência são criados para serem quebrados. Tá? 5.000 ticks, voltamos. Entendendo demais hoje, mas é isso aí, cara. Hoje eu tô afim. Tô afim da história. Então aqui, onde ele tá, se ele quiser fazer alguma coisa aqui nessa região aqui, e não for lá pra cima, onde ele tá, obrigatoriamente, a gente vai ter que entrar numa trap pra poder vender aqui. A gente vai ter que entrar numa trap. Não vai ter outra forma. Agora, se ele abre num gap de alta, chega lá em cima, sente na média de 200, na média de 200 ele vem capotando, aí a gente pode entrar, sim. Em 2 falhas da venda. Pra tentar ser atraído lá pro range. Aí a gente vai pegar um movimento medido aqui de pêndulo que ele fez pra cá e vai replicar pra cá. E aí a gente vai ter um alvo final. O que o Joseph James ensina sempre é que um grande movimento de alta, e eu entendo que isso aqui é um grande movimento de alta, precisa de um respiro e ele pode fazer 2 pernas de pullback, e assim, e aí sim pode ter um breakout pullback nessa região aqui, para depois tentar retestar o topo. Por isso que eu aposto um respiro aqui de pullback, se for um pullback, né? Para fazer um breakout pullback nessa região, aí sim. E aí sim a gente pode tentar compra mais segura aqui embaixo. E a média de 200 vai nos dizer ali se ele vai dar prosseguimento a esse movimento ou não. Para mim tá bom para venda. Tudo que a gente pode fazer agora é aguardar, esperar o nosso setup fechar junto do afastamento da média de 21 e vamos ver o que o mercado vai nos entregar. O que a gente quer é volume financeiro durante a nossa operação, para a gente fugir do risco muito rápido. E temos que lembrar que nós somos short-term traders. A gente entra e sai do mercado de uma maneira muito rápida, aproveitando essa volatilidade junto do volume financeiro, junto de um setup que a gente vai colocar um risco de 1 para ganhar 3. E aí, se der tudo certo, a gente cair naqueles dias de 3 a 5 dias do mês, em vez de ganhar 3, vai ganhar 10, 12, talvez 15. Entendeu? Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Durmam bem. Até amanhã. Amanhã eu abro a live, 9h15.